Meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um programa de histórias para pensar e arrasar. Eu sei que aqui já praticamente há um ano, se não há um ano mesmo, uma vez que o nosso programa está a chegar ao seu primeiro aniversário, eu já vos falei certa vez acerca de São Pio X. Entretanto, embora vos possa parecer que o tema acerca desse sumo pontífice será idêntico, eu trago-vos uma história que espero ser uma novidade. Trata-se de uma história deste pontífice que é santo e por isso a liturgia da Igreja, inclusive, o celebra ao longo desta semana, mas que deu muito que falar. Havia uma figura que, não sei se já ouviram falar dela, chamada Advogado do Diabo. Advogado do Diabo, eu sei que alguns já estão a arregalar os olhos, mas que malfadada figura é essa que defende o dito cujo peçonhento? Calma. Na verdade, o advogado do diabo nem era uma pessoa má, pelo contrário, tinha de ser uma pessoa muito virtuosa, mas nos processos de reconhecimento das virtudes heroicas, beatificação, canonização dos santos, havia essa figura na Santa Sé. Uma figura que estudava bem a vida do santo para ver se não havia ali falhas que o impedissem de ser canonizado e assim colocado diante de todos os fiéis como um exemplo universal para toda a Igreja. Ora, existia então essa figura que estudava muito bem os processos. Estão a ver propriamente que ele não advogava o encardido. Pelo contrário, era cuidadoso com a causa da Igreja, a causa da canonização daquele santo. Ora, quando foram analisar a vida de São Pio X, descobriram que ele tinha partido o anel pontifício dele, chamado também o anel do pescador. E o advogado do diabo chegou a aludir de que provavelmente seria uma falta, um descuidado. Como é que iriam considerar santo alguém que deixou que se partisse o seu anel? Ora, isto gerou, sem dúvida, alguma polémica. Dizem então que quiseram estudar bem o caso e ver porque é que o anel tinha ficado partido. Descobriram então que um príncipe, um alemão, tinha visitado o sumo pontífice e tinha colocado em cima da mesa do pontífice uma proposta, entretanto, que para a Igreja era inaceitável. Claro que tudo aquilo envolve, por um lado, muita diplomacia, mas por outro, podia colocar ali um problema entre as duas nações. E aquele príncipe alemão queria, através de uma péssima proposta, fazer valer uma visão da sua nação. Uma visão, entretanto, que o sumo pontífice não só não podia aceitar, como jamais poderia apoiar. Pois, enchendo-se de indignação, aquele que era até um pontífice extremamente doce, o pontífice, se bem se recordam, e eu vos falei na altura, que tinha aberto a possibilidade das crianças comungarem, esse pontífice, então indignado com aquela proposta, deu um murro em cima da mesa e disse àquele príncipe alemão que não podia aceitar aquela proposta, por coerência com o Evangelho, por coerência com o cargo que desempenhava de responsável pela Igreja. E teve então uma resposta contundente, séria, só que naquele murro que deu em cima da mesa, partiu então o anel. Era de fato São Pio X, alguns lhe chamam assim, embora espero que compreendam de um modo bem simpático, um camponesão, uma pessoa simples, uma pessoa robusta, forte, e que naquele gesto enérgico tinha partido o anel do pescador. Entretanto, por uma razão mais alta, ele tinha tido essa indignação.
Ora, isto é muito interessante para nós, pois quando lemos a Sagrada Escritura e vemos que o próprio Senhor Jesus teceu um chicote de cordas e expulsou os vendilhões do templo, certamente não vamos dizer, o Senhor pecou, ou o Senhor perdeu a paciência, ou tal seria que criticássemos Jesus. Todos os gestos dele, enquanto Filho de Deus, enquanto segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus, são perfeitíssimos. Deus escreve direito por linhas direitas, nós é que as vemos tortas. Por isso, se achamos que aquilo foi mal feito, o problema é a nossa visão. O problema não foram os gestos de Jesus, enérgicos, para acabar com aqueles que tinham transformado a casa de seu pai, o templo, num lugar de comércio e de aproveitamento comercial que eles faziam, de muitas falcatruas, de muita bagunça. Vê-se assim que o Senhor Jesus se indignou com uma justa causa, justíssima razão, de um modo perfeitíssimo, virou as mesas dos cambistas, expulsou os vendedores. Há, então, uma forma de indignação, vamos chamar-lhe assim, que é boa. Tenha isso em conta quando pensar que perdeu a paciência. De fato, o Catecismo da Igreja Católica ensina-nos que nós devemos ser misericordiosos com o pecador, mas isso não significa aceitarmos o pecado, que temos de rechaçar com todas as nossas forças. Lembrem-se de quantos sofreram e até receberam mesmo a morte para rechaçar o pecado. Santa Maria Goretti, por exemplo, deu a sua própria vida. Também a Beata Lindalva, religiosa, quando um homem já meio bêbado tentou abusar dela e ela acabou por ser morta a facadas para não deixar que abusassem dela. Recordo-me também particularmente de um caso que aconteceu na Arménia durante a Primeira Guerra Mundial, na qual os turcos raptaram umas mulheres cristãs para as levarem para o seu harém e uma por uma fizeram sinal da cruz e preferiram atirar-se de um precipício abaixo do que serem levadas por aqueles homens para um harém. É um ato de suma coragem. Eu sei que para a mentalidade de hoje, que diz que mais vale um covarde vivo do que um herói morto, isto será difícil de compreender. Mas só uma grande graça e um altíssimo idealismo nos faz, como dizia São Domingos Sávio, preferir a morte ao pecado. Ora, estão a ver então que se há uma coisa que nós temos que rechaçar, se há uma coisa da qual temos que ter aversão, é sem dúvida ao pecado. Senão, fazemos o papel daqueles que colocam a sua mãozinha e dão festinha no chifrinho do diabo, dizendo, não é assim tão mal, não, pecar também pode ser uma solução, não, para me sair bem eu até decidi mentir, não, para cozinhar em casa porque eu tinha muitas visitas eu não fui à missa. E começamos a arranjar toda a espécie de desculpinhas, começamos a racionalizar as coisas, começamos a pactuar com o mal, começamos a banalizar o próprio pecado e perdemos aquele exercício tão salutar de quem deve rejeitar tudo aquilo que não vem de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, por vezes tem que haver certa indignação com o mal, com a injustiça, claro! E isso não é perda de paciência. Há de perder a paciência muitas das vezes com aqueles que não perdem a paciência e aceitam tudo. Que bobinhos que eles são. São Pio X deu um testemunho
da sua santidade, ao rejeitar com toda a energia aquela proposta indecente que lhe fazia aquele príncipe alemão. Pense muito bem nisso. Estou a exortar a que a pessoa se exalte? Não. Sabemos que a ira é um vício capital. Entretanto, é muito mais fácil ver as pessoas irarem-se por causa dos seus orgulhos, por causa que alguém as contrariou na mais pequena coisinha, por causa de discussões fúteis, às vezes já acerca de coisas fúteis, do que propriamente a pessoa indignar-se com aquilo com que tem de se indignar. Meus irmãos e minhas irmãs, se eu pudesse ter aquele chicote de cordas que Jesus empregou, eu por mim, ele seria meritório de se construir toda uma catedral, colocar-se ali e fazer um bonito quadro representando aquela cena. E ali poderíamos venerar aquele objeto que era fruto da legítima indignação do Senhor Jesus. Peçamos ao Senhor Jesus, de modo especial, que Ele nos ajude a rechaçar o mal de todo o nosso coração, a abraçar as coisas boas e virtuosas também de todo o coração, a amar assim aquelas coisas que pertencem ao Senhor Deus, a rejeitar todas aquelas que não vêm dele, mas que nos afastam dele. Amém, amém. Meu Senhor Jesus do chicote, tende piedade de nós. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Fiquem bem com a intercessão de São Pio X. Fiquem bem abraçando o bem, rejeitando o mal. Até ao próximo episódio. Não, todos os dias da vossa vida. Até ao próximo episódio, despeço meu. Até à próxima, se Deus quiser.